Olá, bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês no canal Reino em Pauta. Deus abençoe você e sua família, muito obrigado pela sua comunhão comigo aqui no canal, que Deus abençoe poderosamente você. A você que já se inscreveu no canal, gratidão meu querido, gratidão querida. A você que compartilha, deixa o seu like, como é importante o seu compartilhar. Quando você coloca aí, nem que seja uma palavra, né, de bênção, isso abençoa os meus irmãos e me abençoa, tá? Quando você coloca uma palavra, eu me sinto abençoado e deixo lá um coraçãozinho para você, deixo um joinha, né? Obrigado, gratidão. Meus irmãos, eu estou falando aqui sobre uma série com propósito. É muito importante nós frisarmos isso em nossa cabeça, irmãos, porque todos os dias nós temos uma novidade, né? Todos os dias acontece alguma coisa, seja espiritual, material, física, particular, social, econômico. Então nós precisamos de rever onde estamos, por que estamos, né? Para estar realmente cientes de tudo aquilo que Deus está fazendo, tá certo? Meus amados, a palavra que eu estou falando é o escrito de Pedro no seu segundo livro de Pedro, capítulo 1, né? Eu então estou falando que é o versículo 2, terminei na última reflexão, versículo 2, que fala exatamente, amados irmãos, da graça e da paz e do pleno conhecimento. Graça, paz e pleno conhecimento. É a oportunidade que Deus dá para que eu e você sejamos agraciados, né? Esse favor imerecido, e também tenhamos paz, isto é, tenhamos o governo de Deus atuando em nós, que produziu em nós este governo uma fé valiosa. E no contexto dessa fé valiosa, então, nós vivemos a paz de Deus que excede todo entendimento, né? E esse entendimento da paz de Deus, ele traz conhecimento de quem? Conhecimento de Deus, conhecimento das coisas de Deus. Então fica tudo maravilhoso quando você entende essa questão. E no versículo 3, Pedro diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha só, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua gloriosa virtude, sua própria glória e virtude. Gente, que palavra tremenda, né? Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Então, ele deu exatamente tudo o que eu preciso para ele. Tudo que eu tenho é para ele, é isso que ele está falando. Tudo que eu faço é para ele, tudo. Ele nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, né? Por meio do que? Do pleno conhecimento. Então o pleno conhecimento nos leva à vida, o pleno conhecimento nos leva à piedade, o pleno conhecimento de quem? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meu Deus, então Deus pegou eu e você e inseriu no plano dele. É aquilo que eu falei no início das reflexões lá no livro de Gênesis. Deus, ele fez o homem com um propósito de relacionamento, pegou o homem, inseriu na visão, no plano, irmãos, e isso é real. Eu queria que você entendesse que você foi inserido num plano celestial. Eu queria que você entendesse que você não é terreno. Eu queria que você entendesse que você não é normal, você é anormal. Deus pegou você, meu irmão, e te fez servo dele, serva dele. Você não é qualquer pessoa. Guarde isso no seu coração. Você é alguém extremamente especial, chamado e marcado com a presença de Deus. Oh, aleluia! Isto é maravilhoso, meus amados. E o verso 4, ele fala assim, ó: dessa maneira, vírgula. Mas que maneira é essa? É a maneira que eu já preguei aqui. É dessa maneira. Uma maneira assim, ó: o homem natural, que é Simão, né? O homem que tem a essência de Deus, que é Pedro. O homem que foi chamado para o serviço de Deus e que é servo. E o homem que foi enviado para efetuar tal serviço, que é o apóstolo. Por meio do quê? Por meio da justiça de Deus, que é a cruz. A cruz é o centro de tudo. A cruz é o caminho para tudo. A cruz é a base para tudo. A cruz é tudo na nossa vida, né? E agora, este homem, amados irmãos, dessa maneira, né? Dessa maneira, verso 4, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês tornassem participantes da natureza divina e
fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, o que acontece, irmãos? Com esse processo divino, poderoso, tremendo, glorioso, que inseriu dentro de mim e de você a sua visão, o seu plano, a sua palavra, inseriu dentro de mim e de você, irmãos, mesclando comigo, mesclando no meu interior a vida de Deus. Agora, então, amados, eu recebo o que no meio disso tudo? A natureza de Deus, né? Aleluia! Essa natureza de Deus que foi rompida pelo pecado através, amados irmãos, do comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, amados, essa natureza de Deus remete-se a nós novamente. Por quê? Porque a cruz fez isso. A cruz, Jesus na cruz fez isso, restaurou a nossa amizade com Deus. Jesus é o sumo pontífice, isto é, o sumo sacerdote. Ele é a ponte suma, a ponte gloriosa. Ele é essa ponte, irmãos, que pegou o homem na terra, natural, pegou Simão e colocou ele na pedra, que é Deus. Ele pegou a pedra, que é Deus, e colocou dentro do Simão, que é o homem natural. E agora, irmãos, essa junção de Deus com o homem remeteu o homem, amados, para o serviço de Deus. E agora, então, com essa comunhão, amados, um serviço acontece, é o serviço de Deus, é a vida prática da igreja, é o realizar da obra da igreja, é tudo que acontece nessa terra relacionado à igreja, é a vida de Deus governante, com a fé valiosa, levando o homem, amados irmãos, ao serviço poderoso de Deus. Por que o homem, ele faz o serviço de Deus? Porque o homem tem a natureza de Deus, porque o homem recebeu de volta essa natureza, porque essa natureza, irmãos, que estava longe de nós, foi restaurada através da cruz. Então hoje a natureza de Deus está em mim e você, restaurada. Hoje eu e você temos um acesso livre, podemos acessar Deus de manhã, de tarde, de noite, podemos acessar Deus, amados irmãos, a qualquer momento, em qualquer lugar, porque você é livre, ninguém pode te impedir, não tem trevas para te impedir, não tem inferno para te impedir. E eu quero te dizer, irmãos, nem a morte te impede, porque quando a morte chega, a Bíblia diz que o homem recomeça, ele retorna e ele recomeça uma vida nova, aleluia, sem a carne, agora um corpo diferente, agora, irmãos, no Espírito, agora ele está no paraíso de Deus. Então é algo extremamente glorioso, irmãos, essa vida com Deus, né? Essa vida com Deus, ela é infinita. Essa vida com Deus, irmãos, não está apenas atrelada a 30, 40, 50 anos de vida na terra. Essa vida com Deus não está apenas atrelada, irmãos, a um sistema religioso, a um sistema dogmático. Amados irmãos, essa vida com Deus está realmente atrelada a um propósito, ao plano eterno de Deus que te restaurou e que vai te levar, irmãos, para conhecer as grandezas de Deus que ainda estão ocultas, porque nessa terra existem coisas que nós não chegaremos ao conhecimento. O próprio Paulo disse as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, que nem subiram ao coração do homem, né? Naturalmente falando, essas são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é algo extraordinário que Deus tem, e eu e você estamos neste caminho, gente. E é maravilhoso, né, ter essa natureza de Deus. Então, agora, é também uma realidade, porque uma coisa é ler, ministrar, outra coisa é você ganhar a realidade disso, tá? Porque não é utópico ter a natureza de Deus, é real. Eu fiz aqui um caminho e mostrei para você o que aconteceu lá no Éden, o que aconteceu lá na confecção do homem. Depois a estadia no Éden, no relacionamento, depois o pecado, e agora depois a cruz, a revelação de Deus, a visão de Deus de restauração. Isso tudo é uma realidade. Isso tudo, irmãos, não é uma religião, não é uma religiosidade, não é um escrito humano, um ensino humano. Isso é vivo, porque a fé valiosa, ela tem vida, né? A vida, irmãos, está inserida dentro de mim e de você. É a vida que nos conduz, que governa, que mostra, que revela o plano glorioso e redentor do Senhor. Inclusive, esse plano
irmãos, de ter a natureza de Deus, de ter a presença de Deus, porque a natureza de Deus, amados, está relacionada com o quê? Com o DNA de Deus. Então, a vida de Deus, o DNA de Deus, a imagem de Deus está dentro de você. Olha, está dentro de você, não tem como fugir desse plano, desse princípio. Tá? Agora, você imagina um homem como eu e como você, uma mulher como você, ter a natureza de Deus é forte demais. Você ter a vida de Deus, você ter realmente o Deus escrito, a palavra, irmãos, implantada, enxertada, mesclada a você. Deus se mesclou a você. Natureza, eu entendo uma coisa, que não tem como mudar. Assim que a natureza entrou, não tem como mudar. Por exemplo, o filho, o seu filho, tem a sua natureza, não tem? Não tem o seu DNA? Não tem o seu sangue? O seu sangue não corre na veia do seu filho? Tem jeito de mudar? Tem jeito de arrancar você de dentro do seu filho? Não tem jeito. É impossível. É exatamente isso que eu entendo aqui. Então, uma vez que Deus entrou dentro de você, e você creu nisso, e você entendeu isso, então não tem como mudar. Glória a Deus por isso, né? Que a natureza de Deus está em nós. Agora, essa natureza, ela tem um plano de governo, ela tem um plano espiritual, ela tem um plano apostólico, ela tem um plano profético, e ela tem um plano sacerdotal. E agora, então, eu e você dentro desse plano, nós atuamos, não pela nossa força, mas pela força daquele que está em nós, pela força daquele que rege a minha e a sua vida, pela força daquele que comanda, a força daquele que ministra, pela força daquele que nos chamou, aleluia, pela força daquele que nos livra do mal, pela força daquele que nos sustenta. Ore comigo e continue, porque eu continuo amanhã com você. Pai, obrigado. Obrigado por mais uma reflexão. Obrigado por essa palavra reinante. Fica conosco, sustenta cada um. Abençoa o meu irmão e a minha irmã e supre ele agora. Supre ela agora, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.